Bom dia, irmãos. Eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Na verdade, foram vários fatos que vieram me trazer a Cristo, né? Até então, eu tinha uma vida como de uma grande maioria, acreditava que fazia o bem, então estava tudo certo. Não roubava, não matava, então era uma vida como muitos acham que você salva, né? Eu vou para o céu porque sempre fiz as coisas boas. Mas eu, apesar disso, como todo jovem, gostava muito de ir para festa, bebia razoavelmente. Na verdade, eu trabalhava e o meu salário era praticamente para me divertir nos finais de semana. Não pensava no futuro, não pensava no projeto de Deus que é a família, apenas realmente curtir, porque era aquilo que me satisfazia, ou pelo menos nos finais de semana, porque durante a semana era aquela velha sensação de falta algo, minha vida não está completa. Mas, embora ia vivendo minha vida dia a dia, aconteceram alguns fatos sequenciais, onde eu senti o toque de Deus em minha vida. Tudo começou há uns 5, 6 anos atrás, eu não me recordo bem a data. Meu pai trabalhava numa empresa, nesse dia ele saiu cedo para trabalhar, pegou o carro da empresa e se envolveu num acidente de trânsito, onde ele veio por acidente, ele matou um senhor que estava atravessando no caminho dele. Ele socorreu a vítima, veio a polícia rodoviária, verificou os fatos e viram que ele realmente não tinha culpa, foi um acidente, mas mesmo assim os familiares da vítima não concordaram e começaram a perseguir meu pai. Nós percebemos que muito em breve poderia acontecer alguma coisa a ele, nós temíamos pela vida dele e estávamos numa sinuca de bico, eu não sabia o que fazer, na verdade não estava em minhas mãos. Apesar de darmos muitos conselhos a ele, não estava em nossa mão, não estávamos realmente sem saber que caminho seguir. Nessa época, há talvez um mês e meio, através de uma amiga minha que insistia muito que eu visitasse a igreja dela, era a igreja batista também, Deus colocou dureza no meu coração, eu sempre rejeitei, nunca quis frequentar essa igreja, mas mesmo assim, de tanto ela insistir, eu resolvi receber um presente dela, que foi uma Bíblia, e comecei a ler alguns meses antes desses fatos. Já tinha lido Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, já tinha lido os primeiros capítulos. E quando esses fatos vieram a acontecer, eu me lembrei que tinha uma passagem naquelas primeiras páginas que retratava aquela realidade que nós estávamos passando naquele momento, que fica em Deuteronômio 19, 4, né? Que diz aqui: privilégio oferecido pela cidade de refúgio. Este é o caso tocante ao homicida que nele se acolhe, para que viva aquele que, sem o querer ferir o seu próximo, e a que não aborrecida diante. Assim, aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e manejando com um pulso o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, o tal se acolherá em uma dessas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não persiga o homicida quando se lhe enfureça o coração, e alcance por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não aborrecia dantes. Bem nessa época mesmo, surgiu uma oportunidade para o meu pai ser transferido. Na verdade, a própria empresa viu que ele se preocupou com o caso dele e não queria demiti-lo. Apareceu uma oportunidade de ele ir para a África. E foi quando eu me lembrei dessa passagem, conversei muito com ele, conversei até convencê-lo. E ele acabou indo para a África, onde, graças a Deus, trabalhou por bastante tempo e não tivemos mais notícias de perseguidores com relação a ele. Esse foi do primeiro momento que eu realmente senti Deus conversando comigo. Mas, como muitos também, passou-se a tormenta, né? Eu comecei a me esquecer de Deus novamente e voltei à minha velha vida, indo em festas, não estava mais lendo a Bíblia e continuei a minha vida normalmente. Já tinha conseguido a graça, né? Então não tinha mais por que estar orando.
Passou-se um tempo, acho que mais ou menos um ano, meu pai veio de férias da África. E nesse dia eu fui buscá-lo no aeroporto. Ele estava muito calado, muito quieto. Eu perguntava para ele o que estava acontecendo, ele dizia que só estava cansado. E ficamos por isso mesmo, ele realmente deve estar muito cansado. Amanheceu o dia, eu fui trabalhar. Quando eu estou umas 2, 3 horas trabalhando, minha mãe me liga, né? E diz, Diego, vem para casa porque teu pai não está bem. Ele está com muita febre, ele não quer conversar e eu não sei o que está acontecendo. Eu voltei, chamei meu irmão, nós levamos meu pai para o hospital. Assim que ele chegou, analisaram o quadro clínico dele e praticamente só foi chegar ao hospital, ele entrou em coma. Levaram ele para a UTI e ninguém sabia o que estava acontecendo, ele não sabia dizer, não tinha como pesquisar e nós estávamos realmente sem saber o que poderia vir a acontecer. Fizeram alguns exames de sangue nele. Por ele estar com a imunidade extremamente baixa naquele momento, deu vários falsos positivos. Por exemplo, deu falso positivo para AIDS, só que nós não tínhamos como saber se meu pai tinha feito algo errado, né, fora do casamento. Queríamos perguntar para ver se ele admitia, mas ele estava em coma, então não tínhamos como saber. E o quadro dele estava evoluindo muito rápido, ele estava realmente a ponto de falecer. Estávamos desesperados. Entrei em contato com a empresa para perguntar se alguém poderia saber como é que estava a vida do meu pai lá na África, porque nós estávamos realmente às cegas. Estavam hidratando meu pai, porque a princípio achavam que era dengue, mas evoluía muito, ninguém sabia o que estava acontecendo, ele estava realmente ao ponto de falecer. Até que um médico, à distância, entrou em contato com o hospital e disse, pelo histórico do local onde ele estava, tudo vem a crer que seja malária. Porém, o pessoal do hospital não tiveram tempo hábil e não queriam tratar para a malária, porque realmente era apenas um médico entrando em contato e eles não poderiam se responsabilizar. Até que em negociação entre hospital e clínica chegaram à conclusão que iriam apostar, ou tratava o meu pai para a malária, ou ele viria a falecer. Então a empresa estava, através de documentos, assumindo o risco. Caso meu pai viesse a falecer, o hospital não iria ser responsabilizado por isso. O problema é que na região não existia nenhum medicamento de malária. Meu pai foi o primeiro caso em Juazeiro do Norte a apresentar malária. Ninguém sabia se de fato era malária e não tinha um medicamento. E ele tinha apenas poucas horas de vida. Eu e meu irmão corremos atrás de todos os locais que nos indicaram. E pela graça de Deus existia um medicamento, não me pergunte o nome, apenas confiamos, que era para animais no centro de zoonose do Crato. Que não servia para curar, mas serviria para prolongar a vida do meu pai por algum tempo. E eu adianto aos irmãos que durante todo esse período, apesar de eu ser católico, a única coisa que nós fazíamos era realmente orar a Deus, pedíamos muito a Deus e a Cristo. O caminho, porque nós não sabíamos o que fazer e à medida do que os eventos vinham acontecendo, foi tudo o toque dele. Nós sentimos o toque dele. Foi Cristo que realmente colocou as pessoas certas, pesquisando onde teria o medicamento certo. Nós encontramos realmente no centro de zoonose, porque pessoas que foram tocadas por ele nos indicaram. Eu e meu irmão chegamos nesse local, estava fechado, nós realmente cometemos um crime, digamos assim, porque nós invadimos o local. O segurança nos pegou. Cristo tocou o coração do segurança para acreditar na nossa história. Nós não nos orgulhamos disso, mas realmente estávamos desesperados. Ele nos cedeu esse medicamento que não poderia ser simplesmente cedido assim, ele simplesmente nos cedeu. Nós levamos ao hospital, o medicamento foi ministrado e ele teve a vida prolongada por algumas horas, que foi o tempo suficiente para um médico vir lá de Minas Gerais e ministrar naquela mesma noite. Segundo os médicos, se esse médico tivesse chegado questões de 1 hora a mais, meu pai teria falecido. E isso tudo foi num momento difícil, porque foi véspera de Natal. Não é qualquer médico que toparia vir para o Juazeiro do Norte, na véspera de Natal, ministrar um medicamento para salvar uma vida. E depois desse dia, tudo em minha vida mudou. Como eu disse, foram vários fatos acontecendo. A recuperação do meu pai foi um momento em que todos os meus amigos de farra me abandonaram. Ninguém tinha... Como era Natal, as pessoas realmente queriam minha companhia para sair, para beber, para brincar,
E como eu estava no hospital, ninguém queria me visitar. E como tudo na vida, Cristo está à frente, foi também um momento em que a minha esposa foi a única pessoa que me mandou mensagens de fé, mensagens de fortalecendo, que foi o que nos trouxe a conviver novamente. Nós já tivemos um relacionamento no passado, um breve namoro, não demos sequência, mas foi o que nos trouxe novamente a nos aproximarmos, e a partir daí nossa vida mudou. Comecei a procurar mais a palavra, foi quando Deus me uniu a Sidnade, né, minha esposa, e foi quando nossa vida realmente tomou um rumo completamente diferente. Foram sequências que mudaram nossas vidas. E é isso. Bom dia. Bom, meu testemunho é o seguinte, vou ser bem breve. Aos 11 anos de idade, na minha escola, em Granito, tinha muitos jovens que eram meus amigos que frequentavam a igreja... é porque eu fico nervosa. A igreja adventista do sétimo dia, né? E aí me chamaram para ir, eu fui. E assim, nos cultos eu passava o culto inteiro chorando, porque Deus é maravilhoso, vocês sabem. E, enfim, eu me converti, me batizei, passei algum tempo, aproximadamente 1 ano, e aí eu acabei indo embora para São Luís, no Maranhão, estudar lá. E aí minhas irmãs lá, como eu era bem criança ainda, as minhas irmãs só iam para a igreja católica. E aí acabei me desviando, ficando lá com eles. E aí, mas assim, eu sempre sentia a necessidade de conversar com Deus, mesmo, digamos que uma conversa, digamos que um católico conversando com Deus, mais ou menos assim. E aí, com o decorrer do tempo, eu ia para as igrejas católicas, não voltei para nenhuma igreja, né, evangélica. E com o tempo, eu fui para Juazeiro, né, me casei com o Diego, fui para Juazeiro, e aí a gente começou juntos, vamos procurar uma igreja legal para a gente frequentar? E a gente ia em igreja católica, ia em uma, o padre lia, falava mais ou menos, que a gente entrava e saía sem entender nada. E também tem aquela questão dos ídolos, né, que a gente nunca foi de acordo. Para que adorar um ídolo? E aí fomos para a Igreja Batista, né, que a amiga do Diego chamava muito, fomos para a Igreja Batista. E na Igreja Batista a gente se sentiu acolhido, o pastor lia e explicava, e a gente entendia, e a gente se renovava, né? E começamos a ler a Bíblia, se empolgar mesmo. Mas a gente ainda não tinha aceitado, de fato, eu principalmente, que já tinha sido evangélica, eu ainda não tinha voltado de fato. Até que o Diego... a gente já estava frequentando, o Diego foi demitido, e no dia da demissão dele, ele mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo que fui demitido. Então, nesse momento, eu, como esposa, eu tinha que fortalecer, porque não é fácil. E aí eu peguei vários versículos da Bíblia e comecei a mandar para ele e orar que Deus vai nos sustentar, fica tranquilo, vai aparecer alguma coisa. E nesse momento que eu estava mandando os versículos para ele, uma amiga minha de muito tempo, que há muito tempo a gente não tinha se falado, e ela é da igreja, ela me mandou um versículo em Salmo 121. Né? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E ali para mim foi assim, eu comecei a chorar, e chorava, e mandava para o Diego. E aí no culto seguinte a gente aceitou a Cristo e nos batizamos na igreja lá de Juazeiro, na Esperança. E estamos até hoje, graças a Deus, vendo o agir de Deus na nossa vida, porque veio a Giovana, né, que eu já contei, que eu tive muita dificuldade,
e veio a Giovana, por isso que o nome dela é Giovana, que diz graça de Deus, é o significado. E também a nossa vinda para cá também foi providência do Senhor, porque se a gente tivesse continuado lá, eu teria continuado a trabalhar, e isso também para o nosso relacionamento, para a Giovana, não seria legal, porque ao dedicar-se muito ao trabalho, você acaba esquecendo um pouco a família. Então, é isso. E aqui a igreja, eu estou vendo que está sendo mais crescimento ainda para a gente, porque a igreja lá era bem maior, e, querendo ou não, você não cria vínculos o quanto a gente está criando aqui. Então, tudo isso é graça do Senhor. Bom dia.